Oi, eu sou a Beatriz e hoje eu vim falar para vocês como que é a atuação do nutricionista em um clube de futebol, né? Juntamente com a nutrição esportiva dentro de um clube. E eu vim falar aqui para vocês qual é a função do nutricionista dentro de um clube de futebol. Quais que são as coisas específicas, né, no trabalho com os jogadores, tanto da categoria de base quanto no profissional. Né? E quais são as competências para ingressar no mercado de trabalho e atuar, né, nos clubes de futebol, que é o que todo mundo gosta de saber. Bom, então vamos lá. Eu preparei uma aula aqui que eu vou colocar aqui para mim ir seguindo e falando com vocês. E eu, como nutricionista, eu adoro futebol também. E é uma das coisas que eu queria muito me especializar e poder atuar no campo do futebol, né? É um sonho para mim, porque eu ainda não consegui fazer isso. Mas eu já fiz 3 atualizações, 3 cursos, né? Que não chega a ser uma pós-graduação, mas é como se fosse uma atualização, um aperfeiçoamento, né? Então eu fiz em 3 lugares. Foi uma em nutrição esportiva no futebol do Ciências da Bola. A segunda formação foi de especialização em nutrição no futebol, foi pelo Futebol Interativo, e também fiz a nutrição esportiva avançada pelo Barça. Enfim, eu tenho essas 3 bagagens. Tanto que o futebol interativo a gente tem uma prática, a gente tem meio que um estágio na nutrição no futebol, que a gente pode escolher um clube de futebol para fazer a prática depois que a gente termina o curso. Certo? Bom, então vamos lá, eu vou começar falando aqui, né, da contextualização. Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do nutricionista? Primeira coisa é prestar assistência completa e especializada referente à prática de atividade física e ao indivíduo também, né? A segunda coisa é prescrever suplementos nutricionais necessários para a complementação da dieta ou não. Bom, vamos lá. Na rotina, nós como nutricionistas somos responsáveis pela logística, que inclui volume e intensidade de treino, que a gente faz em conjunto com um preparador físico também. Então, o que tem na rotina semanal, né, do nutricionista que trabalha com futebol? Que é a alimentação no CT, né, que é o centro de treinamento, as rotinas de viagens e a suplementação. Essas 3 coisas são, tipo assim, primordiais do nutricionista que trabalha no futebol. Então, tem que ter muita dinâmica, né? Porque tudo muda a qualquer momento. Tem clube que viaja muito por causa dos campeonatos, né? Tem campeonato da Libertadores, tem campeonato do Brasileirão, estadual, sul-americano e Copa do Brasil. E assim, gente, vai variando. Então, por isso que é muito trabalhoso. Se você quer ser nutricionista de um time grande, né, como Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Inter, Grêmio, que participam de vários campeonatos ao mesmo tempo, você tem que estar disposto a viver por aquele clube, porque você não vai ter folga sábado, domingo, feriado. Você vai trabalhar feriado, você vai trabalhar no Natal, no Ano Novo. Se tiver jogo, você tem que estar junto com o clube. É assim que vive os jogadores de futebol e a equipe toda técnica do futebol, certo? E aí tem toda uma rotina semanal, tem um calendário que normalmente o preparador físico deixa os treinos. Então, tipo assim, segunda-feira tem treino às 3 horas do time. Então você tem que planejar o pré-treino, o pós-treino, a suplementação do time todo e muita coisa. E normalmente tem viagem, né? Você tem que combinar com o hotel, você tem que ligar pro hotel antes para planejar o cardápio da equipe. É responsável pela suplementação do time inteiro, então você tem que levar os suplementos junto numa malinha sua e levar os suplementos de cada um junto com você, para não ocorrer o risco de doping. Às vezes, por exemplo, pré-viagem, você tem que fazer um pré-jantar kit. Tem que fazer um kit de lanche para eles comerem no avião, se a viagem for muito longa. Enfim, gente, muita coisa. Muita coisa. E qual que é a função principal do nutricionista? É a organização dos cardápios. Então, a organização dos cardápios
Por exemplo, no CT, antes do treino, no pré-treino, você tem que fazer todos os cardápios ali visando a dieta de cada um dos jogadores e também da equipe técnica, né? Porque não é só os jogadores que vão se alimentar ali naquele restaurante. Ou nas viagens, você tem que combinar com o hotel os cardápios, você já tem que mandar adiantado e tudo mais. Então, como que funciona a organização da alimentação, né? Que é buffet completo no almoço e jantar, e também tem um buffet de café da manhã e lanche da tarde, que aí vai variar muito, né? Sempre com... Os buffets, eles são sempre feitos com a supervisão do nutricionista, então é sempre a gente que vai montar o buffet e os cardápios, claro. Quais são os desafios disso, né? Não pode ficar repetindo o cardápio, tem que sempre variar os cardápios da alimentação, escolher o alimento certo para cada horário também. E também avaliar a preferência alimentar e os gostos dos atletas e da equipe toda, né? Então, a gente tem que ver a aceitação desses cardápios, como que tá sendo. O nutricionista, ele trabalha em equipe, né? Também no restaurante, né? Porque vai ter o nutricionista do restaurante e o chefe de cozinha e os auxiliares, tá? Então, a gente faz a gestão também do restaurante. E nas viagens, gente, tem um checklist com hotel. Então, toda a organização da alimentação dos atletas, tudo vai variar conforme o horário e onde é o jogo, né? O jogo ou o treinamento. Qual tipo de treinamento, né? O que os atletas vão fazer naquele dia. A gente já tem que planejar o horário antes, né? As refeições muito antes, né? Então, tem que estar tudo certo para cada horário. E os atendimentos, né? Como que é feito? Bom, tem que ter o cuidado e a atenção ao atleta diariamente. Então, todos os dias eles conversam com o nutricionista, os atletas têm que conversar com o nutricionista e fazem também a consulta com o nutricionista, faz avaliação física com o fisiologista, né? E com o educador físico também. Então, o nutricionista, ele acompanha os treinos no campo e fora do campo, então tem que estar sempre ligado, tem que estar olhando o treino também, vendo se eles estão se hidratando, vendo se tomou a suplementação. Sempre é feito reuniões também, né, periódicas de todos os setores do clube de futebol, inclusive com a empresa terceirizada que é responsável pela alimentação. A gente tem que fazer reuniões, algumas reuniões multidisciplinares. A gente tem que elaborar alguns projetos para os atletas ou grupos. E tem toda a comissão técnica, né? Então, as reuniões é feita em conjunto com a comissão técnica, porque o nutricionista faz parte da comissão técnica, né? Junto com o médico, junto com o fisiologista, educador físico. O nutricionista sempre vai atuar não sozinho, mas em conjunto com a comissão técnica inteira. Então, se você for prescrever um suplemento, você tem que conversar com o médico, ver se tá tudo certo os exames, você tem que conversar com o fisiologista, você vai ter que tomar todas as decisões em conjunto com a comissão técnica. Então, o nutricionista, ele vive ali com a equipe técnica, a comissão técnica viaja com o clube, às vezes tem time grande que não para em casa, Palmeiras, não para em São Paulo, tá participando de vários campeonatos. Então, o nutricionista do Palmeiras, com certeza, tá viajando pra lá e pra cima e pra baixo junto com o clube. Então, veja, não tem muita vida, assim. Mas se você ama o futebol, se você gosta do que você tá fazendo, você com certeza vai achar satisfatório, né? Essa rotina que, na verdade, não tem rotina, porque você vai estar viajando pra cima e pra baixo com o time. E é muita responsabilidade, gente. Nutrição no futebol é muita responsabilidade. Claro, o nutricionista no futebol é muito focado no alto rendimento, né? Com o alto rendimento, a gente proporciona melhor performance, atletas no jogo, durante o jogo, né? Melhorar as técnicas, a qualidade. Então, por isso que o nutricionista acompanha também os treinos, os jogos, a hidratação, a alimentação variada, e ainda tem que estar atento a um dos atletas, né? Para ver se eles estão seguindo a dieta, se eles estão fazendo o que tem que ser feito, né? E como que eu faço para atuar em um time de futebol?
Bom, vamos lá. Eu tive aula, eu fiz 3 cursos ali de atualização em nutrição no futebol. E eu tive aulas com diversos profissionais que já atuam em times de futebol grandes. Então, eu tive aula com o nutricionista do Grêmio, né? Tanto a nutricionista da base do Grêmio, quanto do profissional. E eu tive aula com a Maria Júlia também, que é do Inter, ela é nutricionista do futebol profissional do Internacional, ela sempre viaja junto com o clube, o nutricionista do Grêmio sempre viaja junto com o clube também. Então, assim, eu tive aula também com o ex-nutricionista do Flamengo, eles contaram como que foi, como que era a rotina deles no futebol, então por isso que eu tô trazendo para vocês aqui, como que funciona, como que é a atuação do nutricionista dentro de um clube de futebol. E é basicamente isso, eles praticamente vivem viajando, eles vivem a favor do clube. O salário, gente, na nutrição no futebol, eu acho que vai variar muito de time para time. Se você tá em um time que tem uma infraestrutura maior, eu acho que você vai ganhar muito mais, né? E aí vai acima de 10 mil reais. Agora, se você tá em um time que a infraestrutura é baixa, aí eu já não sei, mas eu acho que varia ali entre de 2 mil a 6, 7 mil reais. Creio eu que seja esse, né, o salário do nutricionista nessa parte. Então, para tudo, gente, também nas prescrições do nutricionista no futebol, então tem que unir os dois, embasamento científico e prática, que vai dar certo no alto rendimento. Como que eu faço para atuar, né, em um clube de futebol? No meu time, por exemplo, eu quero atuar no Santos, por exemplo. Bom, a primeira coisa é estudar, né, gente? É estudar, realizar cursos, fazer pós-graduação, mestrado é excelente também. E se atualizar sempre, né? Porque a nutrição, ela é uma ciência, tá sempre em constante mudança. Sempre vai ter artigo científico novo. Então, a gente tem que ter o controle emocional, tem que ter uma boa comunicação, determinação, autoconfiança, empatia, ética, respeito e ser principalmente proativo, né? Porque eu acho que é o que mais demanda na nutrição no futebol é ser proativo. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa ali, porque sempre tem coisa para fazer. É muita responsabilidade, porque normalmente é uma nutricionista só para cuidar da alimentação do clube inteiro, não só dos atletas. Claro que tem o atendimento, né? Também dos atletas, mas é do clube inteiro. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder todas, tá bom? Então me siga se você gosta de assuntos assim sobre a nutrição. Segue aí, me segue lá no Instagram também. E é isso, um beijo pra vocês, se cuidem.